A flacidez da pele é uma preocupação comum para muita gente, especialmente à medida que envelhecemos. Ela ocorre quando a elasticidade e a sustentação da pele diminuem, resultando então em uma aparência mais enrugada. Dentre cirurgias plásticas, o lifting facial, que busca corrigir as consequências da flacidez do rosto, é uma das cirurgias mais procuradas no mundo. Olá! Seja muito bem-vinda e bem-vindo, eu sou a Roberta Carbonari. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E nesse episódio vamos falar sobre alimentação e cuidados para evitar a flacidez de pele. Isso mesmo, Berta. E se a gente for olhar o contexto, sobre o colágeno, é uma palavra aí que brilha os olhos das mulheres, a produção desse colágeno, ela diminui cerca de 1% ao ano após os 20 anos e vai diminuindo cada vez mais com o avanço da idade. Isso resulta em uma perda gradual da firmeza da pele ao longo do tempo. Além do colágeno, a elastina e o ácido hialurônico também diminuem ao longo dos anos. Isso aí, Ale. Dado que a flacidez da pele desagrada a maior parte das pessoas, tratamentos estéticos estão sendo cada vez mais buscados, como radiofrequência, ultrassom, laser, preenchimentos dérmicos, dentre outros procedimentos que visam estimular a produção de colágeno e, portanto, melhorar a firmeza da pele. E optando ou não por tratamentos estéticos, o fato é que a nutrição ocupa aí um papel fundamental para a manutenção da saúde, integridade e beleza da pele. Através da alimentação e da suplementação é possível ajudar a pele de dentro para fora. Inclusive, este já é um campo muito fértil de estudo, que é a nutrição aplicada à estética. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, nós gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista e esteticista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia, docente há 16 anos, autora do livro Beleza Além da Pele, Nutrição Funcional na Estética, atua em consultório próprio especializado, integrado por equipe multidisciplinar das áreas de medicina estética e nutrição funcional. Sheila Mustafa. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Que alegria estar aqui, viu? Eu que agradeço e que a gente vai ter aqui uma discussão bem gostosa num assunto que eu sou muito suspeita, né? Muito obrigada. Muito bem-vinda, Sheila, é um prazer ter você aqui com a gente e já aproveito para falar um pouquinho para as nutricionistas que também acompanham aqui na o Pura Vida Cast, que o livro que a Alê citou é um livro sensacional, porque eu ganhei de presente, tá? Fazer um pouquinho de inveja aqui, eu ganhei esse livro de presente e é um livro sensacional. Uma delícia ter você com a gente, obrigada por aceitar o convite e a gente gostaria de já começar falando então, juntando aí as suas duas áreas de especialidade, mas para a gente falar especificamente quais seriam os principais nutrientes que desempenham um papel na saúde da pele e na prevenção da flacidez, e através de quais mecanismos eles afetam a produção de colágeno, de elastina, que são essenciais para essa firmeza de pele. Como nutricionista é a pergunta que a gente mais recebe, O que eu tomo ou qual nutriente eu uso para reduzir a flacidez de pele? Nossa, nem fala. Esse é realmente um dos assuntos que mais aparece, seja a ruga, a linha, ou a flacidez como um todo, principalmente naquela mulher que entra ali no climatério, no início da menopausa, e ela já vem com essa queixa, realmente dentro do consultório, esta é a fala. E eu sempre coloco da seguinte forma, nós somos o todo, não vai existir um único alimento ou um único nutriente que vai repor. Nós temos muitos que vão nos dar suporte. E a nossa pele, ela é um ambiente muito desafiador para a chegada de nutriente. E quando nós entendemos essa pele como um todo, o ambiente e o oral, nós vamos conseguir eleger dentro da individualidade de cada paciente quais são os nutrientes mais importantes. Como eu disse, todos tornam-se importantes porque nós estamos falando de saúde. E a pele é um órgão neuroendócrino imuno, Então, veja, podemos partir aqui para uma viagem, de mais de 20 horas de conversa. Então, os nutrientes mais importantes que eu colocaria assim como clássico, Hoje nós temos os estimuladores de membrana, de célula, que vão fazer regeneração. Eles são importantes para a manutenção dessas estruturas. Então, poderíamos trazer alguns micronutrientes, por exemplo, o próprio zinco, a vitamina A, a vitamina C, o manganês, o cobre,
porque eles fazem parte desse início de formação desses queratinócitos, né? Queratinócitos são as células que formam a nossa epiderme. E esses queratinócitos ali na membrana basal, lá embaixo, quando ele está dividido entre a primeira camada e a segunda camada, que é a derme, ele precisa estar nutrido para formar uma pele de qualidade. Aí você vai falar assim, Sheila, você está falando de queratinose, está falando de epiderme, mas você só vai ter um fenótipo, né? Você só vai poder enxergar naquela pele algo bonito, com viço e menos linha, se a matriz estiver boa, se a derme estiver boa, que é onde ficam as células de colágeno. Então, esses nutrientes que fazem parte dessa epiderme, dessa primeira camadinha, eles serão importantes para nutrir a derme, seja para formar um bom colágeno, para manter a qualidade de eletrólitos ali dentro, para manter o ácido hialurônico, uma boa qualidade das fibras elásticas e não somente colágeno, né? E aí nós começamos a entrar numa linha que o colágeno, ele torna-se um excelente sinalizador, e para ele mesmo eu vou precisar desses micronutrientes, né? Não só para sinalizar, mas para manter o colágeno fisiológico. Eu só vou terminar essa resposta numa coisinha, proteína, né? Então, organizar o nosso indivíduo em macro e micronutriente, e aí sim individualizar de acordo com a necessidade individual desses micronutrientes. Sheila, eu acho que você trouxe aqui 2 pontos super importantes, esse que você finalizou essa resposta, proteínas, porque muito se fala sobre o consumo do colágeno para a produção de colágeno. E o que nós sabemos como profissionais de saúde é que os aminoácidos são ali moléculas essenciais para a produção de colágeno também, né? Não somente o colágeno, mesmo porque assim que a gente ingere o colágeno não significa que ele vai diretamente fazer colágeno, né? Tem multifunções os aminoácidos no nosso corpo. E uma outra coisa é essa individualidade, que a gente tem que entender qual a necessidade daquele indivíduo, e você trouxe alguns micronutrientes importantes para nutrir essa pele, e hoje em dia, como a informação é muito globalizada e disseminada, a gente fica, às vezes, carente de algumas informações, como os micronutrientes mais importantes. A vitamina C é muito dita, né, por ela participar de diferentes frentes para a beleza dessa pele, né, como antioxidante, como ali uma vitamina cofator da produção de colágeno. Então, isso é muito importante, mas trazer aí a necessidade de multivitaminas, multiminerais para realmente nutrir essa pele. E tem uma coisa que eu queria até trazer aqui, aproveitar que você falou de zinco, né, do cobre, são minerais, zinco, cobre, vitamina A, vitamina C, o manganês, o magnésio, são minerais que participam de uma cascata importante no nosso corpo, que é a cascata antioxidante, e o equilíbrio antioxidante no nosso corpo também é fundamental para nutrir, né, para manter nutrida essa pele, né, para que a gente não tenha aí o estresse oxidativo, que é um fenômeno que também atrapalha aí essa beleza da pele, que também contribui para a flacidez, certo? Perfeito, essa colocação. O estresse oxidativo, então quando a gente pensa em flacidez da pele, né, nós vamos buscar primeiro, que flacidez é essa? Né? Então, o que é comum? Ele chega, estou flácido, por exemplo. E estou derretendo, né? Essa é a fala da mulher 40+, meu rosto está derretendo. Eu falei isso quando eu fiz 40 anos, falei, gente, que sensação de derretimento é essa que nunca tive pela manhã, é isso. Exato. Ou eu tô marcada, ou eu tô derretendo, né? Exato. Né? Aí quando é rosto, ainda a gente consegue chegar. E quando é corpo, como nutricionistas, nós precisamos mostrar para o paciente o que é uma flacidez muscular e o que é uma flacidez tissular, uma flacidez da pele. Uma vez entendido isso, nós vamos chegar mais rápido, porque a gente, hoje mesmo, atendendo uma paciente, ela chegou com 8 quilos menos em massa muscular. Perda de uma massa muscular por uma dieta que fez por conta, tomando medicamento, e perdeu, obviamente, 15 quilos em 2 meses, foi excelente, mas veio buscando para um tratamento de flacidez. Isso é muito comum. Então, quando a pessoa entende a necessidade desse equilíbrio da dieta para melhorar essa massa muscular,
muito da queixa dela vai melhorar. Porém, durante esse processo de emagrecimento, ela gerou muito dano fisiológico, dano celular, em todos os sentidos, inclusive em membrana de vasos, envelheceu mais. Ali existe um estresse oxidativo alto também. Existe um aumento de toxinas do corpo, porque ela perdeu muita massa muscular, né? E no fundo ela está com uma porcentagem de gordura alta, né? Então, quando ele entende isso, a gente vai na proteína para garantir que o colágeno fisiológico esteja mantido. E o estresse oxidativo, dentro de uma queixa de envelhecimento, ela acontece desde o oral, né, os endógenos, se a gente pensar no aumento de AGEs, né, de glicação avançada, onde nós podemos ter um perfil de dieta inflamatório, onde a gente pode, né, levar mais essa fala, porque todo mundo sai falando o que é uma dieta inflamatória, anti-inflamatória, né, mas a gente pode ter alguns marcadores bioquímicos que vai te sinalizar, então, uma hemoglobina glicada que ainda está dentro vamos dizer, daquilo que a gente considera bom, só que dos últimos 2, 3 anos ela subiu, então ela está glicando, o que está aumentando isso? E aí você faz um paralelo com a dieta dela, será que ela está realmente com uma dieta glicada? E essa glicação aumentada faz então que quebre mais colágeno, e aí estou gerando também, por essa inflamação, né, subclínica, estou gerando quebra de colágeno e gerando mais flacidez. Então, um outro ponto que eu acho que dá para fechar é esse estresse oxidativo dentro das rugas, das linhas e do melasma, que é o estresse oxidativo causado pela idade cronológica e a idade o fotoenvelhecimento, né, ou o envelhecimento cronológico, porque o fotoenvelhecimento, a gente sabe que os raios ultravioletas, eles vão aumentar as espécies reativas de oxigênio, e nós temos 3 cadeias bem importantes, né, para quem gosta da bioquímica lá. A gente tem o desencadear lá em estímulo inflamatório, em ativação em NF-κB, os fatores de transcrição, como nós temos também outros fatores de transcrição ativados, que no final vai levar, seja ele a P1, né, diminuindo o procolágeno, que vão levar a uma inflamação, que é o aumento de interleucina 6, ou interleucina 1, onde a gente vai ter ali um aumento de metaloproteinase. Metaloproteinase 1, 3 e 9 é quebra de colágeno, causado pelo ambiente, causado pela idade, causado pela inflamação subclínica. Então, como pele, ela separa 2 ambientes, é muito importante nós entendermos o paciente dentro de uma teia, o que é que está maestrando isso, o que é que está gerando mais envelhecimento, e lá que nós vamos trabalhar. Aí seremos bem pontuais. E aí, inclusive, já puxa justamente uma pergunta que eu vinha fazer aqui, né? A gente falou de tudo que a gente precisa, né? E você abordou e cobriu, né, de uma forma excelente, tanto as questões referentes à alimentação, quanto a questão da importância da manutenção muscular, né, de não perder a nossa massa magra, para melhorar, inclusive, a aparência da pele, né, para manter uma pele com uma boa aparência, e trouxe as questões dos fatores externos, né, então da exposição ao sol, mas também da exposição a uma alimentação que aumenta essa glicação e, portanto, prejudica esse colágeno. A minha próxima pergunta seria justamente, né, sobre esse padrão alimentar que pode contribuir para uma maior perda do colágeno, né, ou por uma alteração da estrutura desse colágeno. Então, quais são os efeitos do consumo excessivo, por exemplo, de açúcar ou de alimentos refinados, né, ultraprocessados, na elasticidade dessa pele, no tônus dessa pele? Os AGEs é um dos pontos que a gente, né, a glicação avançada é um dos pontos que a gente trabalha primeiro, seja na flacidez. Quando eu estou falando de uma flacidez que esse paciente nos procurou porque ele está fazendo uma máquina para produzir colágeno junto à dermatologia, seja uma flacidez da idade do paciente que ele está incomodado, ele quer tratar somente com a nutrição. Então, quando nós entendemos essa questão da flacidez, se é muscular, se não é, nós chegamos nesta flacidez dos fibroblastos dérmicos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão dos AGEs. Então, a dieta que a gente sempre pensa é uma dieta livre de açúcar. A dieta livre de açúcar, açúcares, né, os refinados, isso é condição para pele, unha e cabelo.
Ah, mas eu tenho que ficar 100% sem? 100% não, mas eu não posso ter superestímulos. Ah, mas eu não oscila durante o dia, nem a insulina, nem a glicemia, eu tento manter baixo. Mas o que é isso para o paciente? Então, a condição de tratamento para a pele é uma condição de dieta livre dos refinados. Mas o que acontece é que a gente tem que pensar que nós estamos glicando a partir do momento que estamos envelhecendo. Isso está acontecendo. Se nós formos buscar na imunologia ou na genética, individualidade genética, nós temos pessoas com polimorfismos e marcadores importantes que vão gerar mais glicação, maior quebra de colágeno por fatores genéticos e imunológicos. Então, até lá a gente pode trabalhar, né? Agora vamos pensar no quadro onde o paciente não tem nenhum exame como esse. Eu estou olhando a dieta dele, né? Que eu acho que foi muito em cima do que você trouxe. Não é somente o refinado e não é só o pãozinho tostado. É entender o industrializado. Ah, mas ele é natural, mas ele é industrializado. Até que ponto eu posso consumir? E aí você acompanha os marcadores bioquímicos e essa dieta, ela tem que ser aumentada em cúrcuma, resveratrol, zinco. Precisa aumentar. Nós temos estudos de 2022 mostrando que quando você coloca estes nutrientes, ou mesmo a cúrcuma, você acaba levando uma diminuição dos eixes. E um estudo agora, de agosto de 2023, mostrando que colágeno, né, peptídeos de colágeno, diminui EIGES, porque ele vai competir com receptores no intestino, lá no PEPT1. Então, os RAGEs, né, que são esses receptores, eles estão superativos naquela pessoa que come a farinha, a tapioca, que todo mundo acha que é uma belezinha, que é tudo muito bom. Aí tem consumido o biscoito, enfim, o industrializado, e esquece do antioxidante. Então, o que nós temos que pensar é assim, eu diminuo o grosso, e acrescento antioxidante. Eu tenho que aumentar a glutationa. Para aumentar a glutationa, a gente vai aumentar selênio, vitamina C, os enxofrados. Aí eu tenho que ir lá naquele brócolis, que se eu colocar mostarda, ou se eu colocar o azeite, vai aumentar a biodisponibilidade. Aí nós vamos trabalhar com a biodisponibilidade do alimento naquele plano alimentar. Então, a gente tem condições de levar um suporte de nutriente via dieta, né, através desses antioxidantes, diminuindo a quantidade dos EIGES. Mas nunca esquecer que a nossa referência, talvez ela não esteja, que seria nos marcadores bioquímicos, às vezes um paciente que está com uma glicada alterada. Às vezes ele tem uma oscilação na glicemia, às vezes ele está num nível de estresse tão alto porque o sono está ruim, que ele está comendo compulsivamente, ele está desorganizado. Então primeiro organiza a casa. E aí quando você faz essa organização e mostra que esses EIGEs fazem parte de qualquer alimento, até um alimento cru, nós vamos encontrar, e tudo vai depender de como você está bioquimicamente, para saber se isso vai gerar uma quebra de colágeno ou não. Porque quanto mais EIGEs, maior quebra de colágeno, né? Mais estresse oxidativo eu estou gerando. Além de gerar disbiose, aumento de permeabilidade intestinal, né? Então, até o probiótico seria, junto com os prebióticos, indicados para tratar de EIGEs. Ela trouxe uma questão muito importante, né, quando a gente fala de alimentação, que não é apenas, né, eu consumo ou não consumo esses produtos ultraprocessados ou alimentos que têm aí adição de açúcar, mas quando eu os consumo, será que eu consumo os alimentos que são fontes de todas essas vitaminas e minerais que eu preciso? Né? Justamente essa questão. O problema não está em apenas consumi-los, mas quando consumimos e tornamos esses alimentos a base da nossa alimentação, dificilmente entregamos no padrão alimentar a quantidade dessas vitaminas e minerais que seriam acessadas numa alimentação mais caseira, né? Uma alimentação mais in natura, baseada em folhosos, verduras, legumes, enfim, frutas, né? E no sacolão mesmo, né? Eu acho que o que a Sheila trouxe aqui, alimentos que a gente vai encontrar, mesmo que sejam sazonais, que eu acho que é respeitar a sazonalidade, isso também contribui para menos EIGEs, né? Então, a gente comer brócolis em determinadas estações, agora a gente acha brócolis orgânico, e respeitando os vegetais assim ao longo do ano, e aí a gente vai variando o consumo de compostos ativos também, né? E eu acho que também um outro ponto que você trouxe, né, sobre a cúrcuma, você citou, as especiarias, elas ficam muitas vezes esquecidas aí por muitos, e são coisas muito fáceis de colocar no dia a dia,
né? Então, especiarias, então, desde um alecrim, um orégano, uma cúrcuma, uma pimenta do reino, usar a cúrcuma de forma correta, junto com pimenta, para poder melhorar a biodisponibilidade, porque eu e a Beta, assim, a gente fala muitas vezes aqui de suplementação no podcast, né, em diferentes condições clínicas. Às vezes a suplementação fica ali com um destaque, enquanto a alimentação poderia ser tão rica como o complemento da suplementação. E aí as pessoas esquecem ou usam... Aliás, a suplementação como um complemento da alimentação. Da alimentação, né, sim. Ela sempre será, mas sempre no lugar certo, sempre complementando a alimentação. Eu acho que é por aí que a gente tem que enxergar os benefícios da suplementação. É muito bem-vindo, mas quando ela está ali corretamente aplicada, né, também, porque a alimentação sempre vai ser a base de tudo isso. E falando do incluir, eu li uma vez um artigo sobre síndrome do intestino irritável, e o título do artigo era assim: o que incluir e não o que evitar, porque é muito clássico, né, a síndrome do intestino irritável, que é uma condição clínica que gera muito desconforto, muita distensão abdominal, as pessoas evitarem tudo, mas não se fala do que incluir, e é sobre isso a alimentação, né, então o que vamos incluir, é muito mais do que ficar preocupado em tirar todo o açúcar, não é tirar todo o açúcar, é evitar o excesso do açúcar, é evitar o excesso do carboidrato refinado. E essas confusões, né, que tem atualmente de alimento saudável e não saudável, né? Então, quando o tema é glúten aí no centro, a tapioca vira o melhor alimento, imagina, né? Então, é a mesma coisa de pão francês, ainda assim, para fazer uma tapioca, a carga glicêmica é ainda maior do que um pão francês, né? E às vezes a pessoa não tem nem intolerância ao glúten e está fazendo trocas inadequadas com cargas glicêmicas altas, sem necessidade, né? Então, inclua mais, né? Inclua alimentos que têm poder antioxidante e é acessível para todo mundo. Então, você pode até plantar em casa o seu manjericão, o seu alecrim, a sua salsinha, a sua cebolinha, não só ficar ali com o sacolão, não, você pode fazer em casa também, né? E isso é muito tranquilo. Eu queria até trazer um outro ponto aqui, ainda assim sobre micronutrientes, que eu aprendi com você, eu não sabia. No seu livro. Tô falando que esse livro é imprescindível, virou livro de cabeceira uns 3 meses aqui em casa. Eu tenho estudado bastante, Sheila, nos últimos meses, falo que assim que eu engravidei, então tem mais um pouco de mais de um ano, que eu aprofundei na nutrição estética, mas com um olhar muito para auxiliar, né, a minha filha nessa gestação, o que eu deveria ter, o que eu não deveria ter, o que além da alimentação, o que além da atividade física, o que além da suplementação eu poderia beneficiar a saúde da minha filha. E foi aí que eu mergulhei um pouco mais em cosméticos, por exemplo, e aprendi muito também no seu livro sobre algumas questões de cosméticos convencionais que prejudicam a pele, né? Então acho que é um ponto também que a gente pode esclarecer, mas de micronutrientes que me chamou a atenção, eu tenho pegado muitos pacientes com alumínio mais alto. E a gente tem um micronutriente, que é o silício, que é super importante para a pele, mas que quando eu tenho um alumínio alto, eu tenho essa deficiência aí de silício. Então, são coisas que, se a gente não tiver um olhar integrado, né, então, por exemplo, o que está levando, né, é a causa raiz realmente, né, o que está levando a uma falta de vitalidade, de beleza nessa pele? Quais os micronutrientes eu sei que faltam para esse paciente, ou até o que tem de metal pesado aí em destaque, né, nesse paciente, para que a gente faça a conduta certa, e aí eu tenho que quelar os metais pesados, para que eu tenha melhor biodisponibilidade de um silício, de um ferro, que vão ser importantes ali, né, para a saúde dessa derme. Exatamente. A questão dos metais pesados nos cosméticos é forte. Então, não somente os parabenos em si, mas aumento destes metais em maquiagem, principalmente, né? O batom, a sombra verde, graças a Deus, né? Ufa! Eu estou aqui 100% em tudo que é natural, Sheila, tudo na minha casa, tudo, desde maquiagem, tudo.
É perfeito. Hoje a gente já tem, né, o Skin Food Cosméticos, né, toda essa linha de cosméticos como alimento, onde você pode entregar para sua pele e dormir com ele, alimentando a pele, né, maquiada. Então, que legal. Então, temos sim hoje excelentes cosméticos com essa proposta. Quando a gente faz, como que eu vou fazer? Vamos imaginar, eu tenho um paciente que não tem condição, às vezes, de fazer um exame de marcadores de metais pesados, né, alumínio, cádmio, chumbo, mercúrio. Então, a gente vai tentando ver se realmente ele tem a necessidade desse exame num primeiro momento. Porque hoje, cada vez mais, a gente tem visto que as pessoas vão, às vezes, fazendo a solicitação de um exame e não sabem nem ler. Bom, eu tenho um histórico de câncer de mama na família. Puxa, minha mãe teve a pessoa, né, assim, tem câncer de mama na família. Eu tenho um nódulo, que tá tudo bem. Tenho um nódulo de tireoide, mas tá tudo bem. Cara, pera um pouco, você usa quanto de desodorante? Que desodorante você está usando? É alumínio? Vamos experimentar um outro? Aí a gente tem que dar a opção, né, de ter outros, e temos ótimos no mercado nacional e os importados. E o custo não é tão alto assim. Agora é assim, a pessoa... Eu não vou dosar silício nessa pessoa, porque é caro, né? É mais difícil a gente dosar. Mas se é uma pessoa que tem outras intercorrências, e eu tenho uma osteoporose, tenho uma dor articular, ele tem uma flacidez importante, ela ainda está no climatério, poxa, vou dosar, né? Então a gente vai pelo que ela está nos entregando. E esses cosméticos, eles podem gerar, né, o nosso skincare, achando que a gente está arrasando, ele pode estar gerando uma doença de pele, ele pode estar gerando não, ele pode estar sendo o gatilho, né? Então nós temos cosméticos, se ele for inadequado para uma pele, por exemplo, uma pele com rosácea, uma pele doente, que é uma doença imunológica, uma doença autoimune, o skincare é um dos gatilhos principais, porque ele vai gerar, ele vai ser gatilho para os receptores ali da pele, né, dessa primeira camadinha da epiderme, ser gatilho para estímulo de processos inflamatórios e processos vasculares. Então, ele ativa várias famílias de receptores que vão desde gerar inflamação com pus na pele, até ativar a questão vascular, gerando um aumento desta vascularização, piorando o quadro da rosácea, que são aqueles vasinhos todos, o eritema, a modificação do tecido, que ela pode ter níveis. Então, o skincare pode ter começado, e pode ser o shampoo, aumento, né? O shampoo, ele pode ter uma grande quantidade de sulfato ali e gerar este dano não só no couro cabeludo, mas na pele do rosto. Então, veja, ter um skincare adequado não significa que ele tem que ser natural, orgânico 100%. Ele tem que estar livre de algumas substâncias que dentro da minha individualidade eu não posso. Eu posso partir para 100% natural e orgânico? Posso sim, eu tenho níveis de respostas diferentes de acordo se eu estou tratando de uma pele saudável ou se eu estou tratando de uma pele doente. E nós temos hoje uma grande tendência do mercado que é trazer cosméticos convencionais, livre destas substâncias e não só de metais pesados, mas vamos chamar aqui dos xenobióticos de uma forma geral, dessas toxicidades, uma grande tendência. Igual falar, né, dos filtros solares, né, em relação mesmo aos parabenos, a gente já tem muitas trocas, mas temos ainda no mercado. Então, ainda é muito fechado. Nós temos que levar isso, sim, para o nosso paciente, para abrir a cabeça. Porque quando ele vem da dermatologia, se ele não vem com uma doença, ele virá com o skincare que o dermatologista mais acredita em resultado. E talvez não tenha esse olhar integrativo como a gente está aqui no nosso papo, né? Então, nós temos que talvez alertar, mas não isolar o paciente. É melhor que ele tenha alguma coisa que nada. Aí depende. Você trouxe um ponto, né, de custo, de acessibilidade. Então, hoje, Sheila, o que eu uso, por exemplo, o que eu troquei de cosméticos, de maquiagens, de filtro solar, de hidratante, são todas empresas brasileiras, com um custo super acessível, nada que, sabe, muito além do que eu já pagava, na verdade, ou algumas coisas até mais baratas. A única coisa que eu ainda acho muito caro no mercado é o sabonete.
de corpo. Ainda é muito mais caro do que a gente tem, mas o resto é tudo muito parecido com bons produtos que tem no mercado. Só que às vezes as pessoas não conhecem, porque ainda são marcas startups, que ainda não têm um alcance muito grande, ou senão a pessoa já fica assim, é natural, então deve ser mais caro, e aí não abre os olhos para isso. E aí, hoje, como profissional de saúde, eu tenho aí esse pilar também, sabe, de educação. Assim, olha, aqui está uma relação para você, independente ali da condição clínica, porque como eu atendo mulheres normalmente 40 mais, a gente sabe o impacto disso ao longo da vida, né? Então, eu já tenho ali na mulher 40 acúmulo de uma vida, né? Então, mais 40 adiante, se ela ficar atenta ali no que ela vai colocar também na sua pele, eu tenho mais ganhos para essa mulher, né? Então, a abordagem é, olha, existem esses produtos, e aí cada um avalia o que vai trocando, não precisa trocar tudo de uma vez, é sempre que eu falo, às vezes vai trocar alguma coisa que performa um pouco melhor na pele e tal, mas só da gente não estar com substâncias tóxicas, com xenobióticos aí todos os dias na nossa pele, porque tem coisas que não tem como mudar. A poluição, por exemplo, a gente vai sair de casa, a gente vai continuar com ela. A gente não vai eliminar todas as toxinas da nossa vida. De ozônio, né? Por mais que a gente passe não vai, mas aonde eu posso modular este consumo? Em alguns alimentos sem agrotóxicos, né? Não precisa ser todos, se as pessoas, né? Se todos não têm acesso. Alguns, o batom, por exemplo, que a gente sabe que tem muito metal pesado, começa trocando batom. Eu sempre falo, quer trocar alguma coisa? Quer começar? Comece trocando batom, já tá ótimo. Começa de alguma. Ainda mais se usa todo dia, né? Se usa todo dia, e foi uma das coisas. Eu sempre usei maquiagem todos os dias, né? Eu tenho um pouco de melasma, então um BB cream. E aí eu falei assim, não, bom, eu posso fazer mais por mim. E aí eu fui trocando e fui estudando junto. Então eu fui aprendendo na prática, porque não era um tema que eu me aprofundava tanto, que é a nutrição estética, neste viés, né, de pele, e aí eu comecei a me aprofundar para poder ver o que mais que eu posso beneficiar a mim e a minha filha nas gerações futuras, né? E é no preventivo mesmo. É no preventivo, sim. É incrível como faz diferença. Do mesmo jeito que a gente tem estudos mostrando, estudos longos de 15 anos, mostrando que um padrão de dieta mediterrâneo melhora uma alopecia androgenética em 20%, melhora rugas na pele em 10%, é muita coisa. Não é uma coisa direcionada, bastou seguir essa linha. Então veja, com o cosmético vai acontecer a mesma coisa. Nós temos muitos estudos dando apoio para formar colágeno na pele com a qualidade do que você aplica nela, nesta maquiagem, ou mesmo nos hidratantes, né? O que estamos depositando nela vai fazer diferença. Existe um estudo chamado dermocinética, ou dermatocinética, que é a análise da pele, e aí vai fazer com os xenobióticos que vão chegando, e como que isso tudo vai acontecendo dentro da nossa célula, pensando em interactoma, pensando já numa coisa bem ampla, entender o nosso corpo como respostas desses metabólitos, do tópico ou não, né, tudo misturado. Então é um estudo bem interessante do ano passado, e ele mostra pra gente que esses xenobióticos não é pra gente viver numa bolha, mas é pra gente entender que, de acordo com a individualidade de cada um, sim, vai fazer a diferença. E, senão, não estaria tão alto, né, o número de pesquisas com estes produtos, com este apelo mais natural. E um outro ponto que eu quero chamar é assim, não significa que ele é vegano, que ele realmente é bom. Às vezes tem petróleo lá naquele produto vegano. É muito difícil você garantir um produto de qualidade com selo, a marca vai atrás, é muito investimento, né? Então, no produto orgânico, vai desde a agricultura, de tudo como foi o processo, a cadeia como um todo. Então, assim, parte do princípio que todo produto vegano deveria ser orgânico, né? Mas quando você tem um produto orgânico na mão, você tem muito mais confiança. Então, cuidado, não é porque ele é vegano, né, porque ele só não foi testado, né, ele não foi testado em animais, tá tudo ok. Mas será que aquilo vai me gerar dano? Ele pode gerar. Então, o conceito do orgânico, do natural, ele cresce muito. E aí tem um outro probleminha aqui no meio, que às vezes o paciente chega e fala assim, fiz um curso de cosmético natural e estou usando meus cosméticos que eu mesmo desenvolvo. Aí ele tá com o rosto
cheio de acne. Opa! Eu tenho um cunhado que é dermatologista e ele chama essas pessoas de guerreiras esforçadas. Não, o Guilherme é ótimo. Porque existem milhares de pessoas que só estudam isso e fazem esses produtos, mas elas são guerreiras esforçadas que querem fazer o seu próprio, e ele chama de guerreiras esforçadas. Cara, fica no meu consultório que ele recebe as pacientes tomando café, que chama Bem-vinda, guerreira esforçada. Excelente, é bem isso. Então tem que tomar muito cuidado, né? O que vai pôr na nossa pele tem que ter tanto cuidado quanto aquilo que nós vamos escolher para comer, né? Para vestir. É assim, é um conjunto, né? É um conjunto de tudo. Nossa, falar de cosmética eu amo, eu adoro falar. Estou amando esses termos. Eu tô amando conversar com uma nutricionista sobre isso tudo e tô aproveitando para tirar todas as nossas dúvidas, né? Porque é tão bom de poder conversar com alguém que olha toda essa parte científica, né, do que vem para o mercado. Porque como nutricionistas, a gente sabe, né, e se aprofunda muito, quem não é da área da nutrição estética, a gente se aprofunda na alimentação, o que essa alimentação pode entregar, mas acho que você juntou aí 2 pontos importantíssimos, né, você entende muito da parte estética e é nutricionista. Então é muito gostoso essa conversa. Eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, porque a gente fala muitas vezes palavras que nós estamos super habituadas e acostumadas a utilizar. Mas a gente falou de algumas questões que prejudicam a pele. A gente falou de parabenos, né? A gente falou de xenobióticos. O que são eles? Onde eles estão? Quem são essas pessoas? Né? Eu muitas vezes o paciente chega para mim e fala, o que é isso, gente? Eu leio o quê? Vai estar escrito parabeno né, no produto? Como identificar? Uma dica prática para quem nos acompanha. Ótimo, Beta. Excelente, muito bem colocado, porque realmente a gente vai falando aqui, né? Às vezes xenobióticos é tudo aquilo que está que vai gerar uma toxina, né? Eu posso ter desde a poluição do ambiente, um produto de higiene corporal, uma maquiagem com produtos contaminantes, como a gente falou dos metais, que mais? Podíamos ter um produto de amaciante de roupa, produtos de limpeza, né, de casa, detergentes, e aí nós teríamos então várias exposições, né, que o Exposoma nos traz, que é a exposição a todos esses fatores, incluindo a exposição a fatores xenobióticos, né, ou chamamos de tóxicos, nem sei se eu poderia falar tóxicos, mas talvez nocivos, né, para a pele ou para a saúde, no corpo como um todo, dentro dos alimentos, como nós podíamos trazer aqui o bisfenol lá nos plásticos, nas embalagens, né, no alumínio, que seja em latas ou tudo mais, e nós temos isso no alimento em si da indústria. Então tudo isso seriam essas exposições que poderiam gerar o que nós chamamos de disruptores, sejam eles, né, hormonais ou não, mas são disruptores onde ele vai se conectar aos receptores lá na nossa célula, levando a deficiências de vitaminas, de minerais, principalmente os minerais, deficiência onde vai gerar uma metabolização ruim daquele tecido, desencadeando doenças imunológicas, doenças tiroidianas, no câncer e tudo mais. Então nós temos esses nocivos, vamos chamar ali, seja do ambiente ou gerado através do oral, através do próprio alimento. E os parabenos, ele entra aí no meio porque quando você vai olhar o rótulo de um filtro solar, você vai estar escrito lá, né, parabenos, parabeno free ou não. E os parabenos, eles estão ali dentro, na grande maioria deles, né, obviamente, dentro do produto do filtro solar. Aí no filtro solar você não tem somente no produto mesmo em si, no creme, vamos chamar, você não tem só isso ali, você pode ter um aumento de bisfenol que é proveniente da embalagem do filtro solar, como triclosan também, ele é proveniente do produto em si, que ele é feito para, né, proteger a pele ali contra os raios ultravioletas, mas ele também está ali presente, o triclosan ou qualquer um outro bisfenol, proveniente da embalagem. Então, as empresas mais atuais, elas costumam já trabalhar com qualidade dessas embalagens para não ter, né, a passagem dessas substâncias para a nossa pele, né, para o produto, e depois a gente vai aplicando. Tem estudos bem atuais mostrando que o poder econômico, né, financeiro mais elevado apresenta maior quantidade, né, dos parabenos circulante, triclosan circulante, e isso justifica porque estão investindo no filtro solar, que não é barato, estão comprando, né, e filtro solar bem aplicado, ele não pode durar 3 verões, né,
tem que acabar ali, né? Mergulha não sei quantas vezes no mar, mas dura 72 horas. E é interessante o que você falou, né? Porque muitas vezes também eu vejo uma compra de cosméticos baseada na embalagem, justamente, né? Na apresentação da embalagem. E o quanto isso não significa um produto que vai entregar performance para essa pele e qualidade, né? Estamos buscando por estética, né? Estética é o entorno, né? E é aquela história, a gente precisa entender tudo, e por isso olhar procedência, temos que olhar a embalagem e olhar rótulo de cosmético, igual a gente busca lá nos rótulos dos alimentos, né? E Sheila, você trouxe aqui uma condição clínica que é de rosácea, e aí, fugindo um pouquinho da flacidez, porque aproveitando a Sheila aqui com tanto conhecimento, a gente não pode deixar ela embora só com esse conteúdo de flacidez, a gente quer sempre mais. Existe alguma relação entre a alimentação e esses distúrbios de pele, como uma rosácea, uma psoríase, dermatites? Melasma? Muito, muito. Eu adoro estudar doença de pele, melasma é minha segunda paixão depois de envelhecimento. As doenças de pele têm uma relação grande com a nutrição. É certo que a nutrição, ela não ela permeia todos. Em alguns nós teremos mais sucesso do que outros, mas não podemos depositar apenas na dieta. Mas quando a gente levanta os papers mais atuais sobre doença de pele, como a rosácea que você trouxe, ou areata, né? A areata é uma doença de capilar, né? Uma alopécia autoimune. E a rosácea também é autoimune, né? Um exemplo dos dois. Nós estamos aqui numa condição onde tratar da autoimunidade, né? Tratar do sistema imunológico, a nutrição tem um papel muito importante. E tudo vai depender do nível de problema que ele traz, né? O nível da doença. Quando você pega uma rosácea de início, né, a gente traz um modelo de dieta mediterrânea com excelentes resultados, diminuindo processos inflamatórios, diminuindo cascata TH1, cascata TH2, que é aquele processo inflamatório que acontece na autoimune. E também nutrientes como o próprio zinco e a vitamina A, melhorando toda aquela parte de TOL, receptor TOL2, que é aquela parte inflamatória, que a rosácea também inflama. E aí, porque a gente tem que separar o que é inflamação direta, igual a inflamação de uma acne, que tem pus, de uma rosácea que tem pus, e daquela inflamação subclínica, né, com aumento de citoquinas inflamatórias, a disbiose e tudo mais. Então, na rosácea, você tem os dois. Aí você tem gatilhos como a dieta inflamatória, que é uma dieta industrializada, índice glicêmico alto, com alteração de microbiota, gerando esse processo aguçando isso. E nós temos também um outro fator importante, que é a questão emocional. O sistema emocional do paciente, né, que essas doenças de pele, elas estão muito ligadas à condição emocional, ao como a pessoa se vê no mundo, como ela se vê com aquela doença, porque, gente, seja acne, psoríase, rosácea, uma areata, nossa, nem se fala, é estética pura, é autoestima, só que é dor, né? Então, a pessoa tem dor com a rosácea, ela dói a psoríase, dependendo do nível. E a areata, que é a doença, ela tem vários níveis também, queda de cabelo mais frontal, ou então você tem mais global, aquela que é o corpo todo. Ela não tem a dor que ela tem uma outra dor, que é a dor emocional, por conta de não ter o cabelo, e cabelo é algo extremamente da vaidade, do poder, da força. Então, dependendo desse problema de pele, a nutrição vai poder intervir de forma muito importante. Nunca sozinho, sempre com o médico junto. O dermatologista, ele tem que ser nosso parceiro imediato. É assim, porta por porta. O paciente está aqui, tem que ouvir, se nós tivéssemos condições de fazer isso. Porque não adianta nada saber que na rosácea eu tenho que aumentar zinco, porque ele vai servir como um agente antimicrobiano. E a rosácea, nós estamos falando de um fungo chamado Demodex, ou melhor, né, um ácaro, o ácaro Demodex. Esse ácaro, eu posso ter Staphylococcus epidermidis junto, eu posso ter junto com ele Propionibacterium acnes, que eles vão ativar toda aquela história de proteases e tudo lá na nossa pele, e eu posso modular isso via intestino.
E todo esse sistema através de nutriente, e o zinco é esse agente antimicrobiano. Mas eu não posso depender só dele. Esse paciente tem que ter um skincare adequado, e não sou eu, Sheila, esteticista e nutricionista, que vou fazer o skincare dele. Claro que não. Quem vai fazer é o dermatologista, porque tem que manipular. Muito provavelmente vai para o manipulado. Eles usam ivermectina, é usado em alguns casos antibiótico para o tratamento. Tudo vai depender do nível de como chegou até nós. Então, as doenças de pele, eu coloco como condição de sucesso estarmos sempre ao lado de um dermatologista. E uma outra condição para rosácea, como foi o que você trouxe, é do mesmo jeito que a canela diminui a glicação, a canela é bacana, a canela, ela é péssima para quem tem rosácea. Ela vai aumentar. A capsaicina da pimenta é maravilhosa para diminuir ages, mas não para este paciente. Então eu vou usar outra coisa, eu vou usar o Ilex paraguasiense, que eu vou mexer em vasos, a gente vai melhorar com cúrcuma, vamos usar os outros componentes, eu vou pedir para o meu paciente comer menos glicado, mais cozido do que assado. Então, assim, é entender a doença e saber que se eu usar canela e se eu usar pimenta, eu vou piorar algo que eu estou querendo melhorar. Não é porque ela está com age aumentado, né? Então, é entender o problema, entender de fato, nós não precisamos ser especialistas, mas temos que entender basicamente a doença. Se tem dúvida, PubMed, o artigo mais novo que você achar a respeito disso, leia só ele. Para aquela paciente que acabou de sair, com certeza ali a gente vai encontrar as respostas de como conduzir, e aos poucos a gente vai alimentando o conhecimento sobre aquele problema. Eu acho incrível que você trouxe a questão emocional, né? A questão, porque a gente sabe também que questões emocionais alteram de forma significativa o sistema imunológico, né? Quando a gente fala da própria depressão, a gente vê uma alteração significativa do sistema imunológico, de eixo HPA, e aí, obviamente, a gente tem alterações, né, que podem vir a aumentar o risco de doenças autoimunes. Então, eu diria que seria o ideal para uma nutricionista ter uma psiquiatra, uma terapeuta, um dermatologista em sua porta, né? Sair e encontrar todos eles próximos para que esse paciente possa realmente receber o maior suporte possível e tratar de forma multifatorial, né? Porque são questões multifatoriais que levam, né, ao surgimento de uma patologia. Quando existe uma disfunção, muitas vezes é um ponto específico, mas quando existe uma patologia, a grande maioria delas traz aí multifatores, né? Que delícia ouvir você falar. A gente tem 1 hora de podcast, Alê, você acredita? Eu queria ficar mais uma. Mais uma, fácil ficaríamos. Não é? É bom que sempre tem assunto para os próximos, né? A gente ajeita a agenda da Sheila, que é lotada, mas... A gente já fecha mais 3 meses de podcast com a Sheila. Com certeza, gente. Eu vejo assim, hoje, depois de 25 anos trabalhando com estética, eu tenho 20 anos de nutrição. Nós vivemos uma oportunidade da nutrição estética que nós nunca vivemos lá atrás, que é termos material para isso. Agora, eu coloco como um agora porque viver tudo que eu vivi durante todo esse processo, né? Hoje ter um médico facilita demais o nosso dia a dia de consultório. Mas nós temos uma questão aqui que precisa ser colocada, que é não depositar tudo na mão da nutrição. Eu preciso do alimento. Alimento é a nossa história, a nossa célula depende de alimento. Tudo vai depender do alimento. Mas a partir do momento que nós temos uma alteração ou uma doença, nós precisamos tratar do problema e por isso nós temos que ter este apoio. Então, nós vivemos o melhor momento, né? E isso me traz, assim, uma grande alegria mesmo de falar. Por isso, quantas vezes vocês quiserem, eu estou à disposição, porque é levar um pouco de prática. Tá gravado, hein, Sheila? Tá gravado. Tá gravado e a gente pode, tanto eu como a Alê temos o livro, a gente pode fazer capítulos desse livro e uma temporada dedicada à pele. Tá? Olha como eu sou uma aluna aplicada. Gente, então já vou fazer um jabá. Eu sempre tô com os livros aqui dos nossos convidados, Vou fazer um jabá com os meus post-its. Tem várias páginas, cadê elas? Tá mais para trás. Gente, nutricionistas. Ele é mais técnico, tem alguns capítulos que é fácil de entendimento para público geral, mas no todo é para profissional realmente de saúde. Não fiquem sem, tá? Incrível, Sheila, lindo trabalho, viu? Eu também trabalho
bem extenso, de bastante dedicação, não fiz sozinha, obviamente. Né? São vários professores aqui, super bacana. Isso, nós temos vários outros colaboradores, e nós temos da genética à gastronomia, né? Lá no final nós temos cardápios e receitas desenvolvidas para cada problema estético. Então, assim, acho que a gente conseguiu, por ser o primeiro, né, trazer um conteúdo para as pessoas que estão começando. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter falado, fico muito feliz. Imagina, merece, tem que passar para mais pessoas, para a gente realmente transformar vidas aí com esse livro aí. E o profissional, né, tem um olhar mais abrangente também da consulta, né? E muitas vezes, né, é um assunto tão específico, né, que muitos nutricionistas realmente ainda desconhecem. Uhum. Né, e o fato de desconhecer pode levar a não utilizar uma intervenção que seria muito bem-vinda. Então, ideal, né? Independente da área que você decida, né, trabalhar, tenha um conhecimento amplo para não perder a chance de uma intervenção assertiva. Perfeito o que você colocou, Roberta. É assim, estética é clínica. Se você não entender a clínica, você nunca vai conseguir entender pele. A pele é um órgão hormonal, imunológico, né? Que ele vai, se tiver qualquer alteração, vai alterar a pele. Se faltar nutriente para a pele, tudo bem. Então, se nós não entendermos clínica, nunca vamos chegar até lá. Então, qual é o atrativo da estética para quem ainda não se aprofundou? Talvez entender os sinais da pele como sinais clínicos. Quer mais cabelo, né? Pele desvitalizada, pronto, você vai olhar a unha, né? A hora que você começa a olhar essa flacidez, espera um pouco, será que, como a gente falou bastante do zinco, né? Um exemplo, será que esse zinco não está faltando? Ela vive me dizendo que ela está com o abdômen distendido, ela tem uma hipocloridria, baixa formação de ácido clorídrico, é deficiência de zinco também. Será que a desbiose dela está tão ruim, por isso ela está com o abdômen ruim? E aí você começa a mexer na digestão, você mexe automaticamente no intestino. Em um mês refletiu na pele. Por quê? Porque ela passou a nutrir melhor, levou mais nutriente para dormir melhor, mais nutriente para acordar melhor, mais disposta, menos cansada. E isso é clínica. Só que os sinais que a gente levantou foram sinais no que nós chamamos de estética. Se eu pudesse mudar esse nome, eu mudaria. É que todo mundo como estética. Mas é clínica, né? Não dá para fugir. Não tem como você entender de pele sem entender da clínica, né? E a gente aprende isso na graduação, né? Sinais e sintomas começam no que a gente está enxergando quando o paciente entra na nossa sala. Não é no exame bioquímico que é pedido para confirmar uma suspeita diagnóstica, né? Um bom profissional, um profissional que tenha boa prática clínica, ele sabe realmente buscar esses sinais e sintomas, e pele traz um monte de chave aí, né? Para um raciocínio clínico. Muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente, pela entrega do livro, por estar sempre disposta a entregar informação. É uma delícia conversar com você e eu espero que a gente tenha uma temporada completa real, hein? Já estou deixando aqui registrado. Sheila, muito obrigada, uma verdadeira aula mesmo para a gente. Para a gente, para todos os ouvintes, né? Para a gente sempre vai ser aqui um aprendizado. Obrigada. Que realmente multiplique em mais saúde, né? Não só saúde da pele, que a gente possa realmente entender a pele muito além da própria pele, como é o tema do nosso livro, mas que a gente possa transformar em saúde cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade de colocar um pouco do que eu vivo, do que eu estudo, do que eu trabalho aqui para tantas pessoas. Obrigada, viu? Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado, como nós, e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, como a gente adorou, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita e de preferência com 5 estrelas. E agora você pode deixar seu like aqui nesse vídeo também. Esperamos você no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, Alê, um beijo, Sheila, obrigada e até a próxima. Beijo, Sheila, beijo, Beta, até a próxima. Tchau, meninas, obrigada.